Olá, pessoal. Hoje é 3 de março de 2022. Nós estamos aqui para o fechamento do nosso encontro de sexualidade, fechando com chave de ouro por dois motivos, porque o texto preciado, Este é o monstro que vos fala, é maravilhoso, e o segundo motivo, não menos importante, é que hoje é aniversário do Guilherme, nosso facilitador, 25 anos. Ai, meu Deus, parabéns! Então, Obrigado. vamos aproveitar esse momento. Com vocês, a facilitação magistral do aniversariante Guilherme. Um quarto de século. Boa tarde, gente. Boa Hoje eu tarde. vou apresentar, então, a palestra que Paulo Preciado fez para a Escola Francesa da Causa Freudiana, intitulada Eu Sou um Monstro que Vos Fala. E eu só tenho a começar que foi uma palestra extremamente chocante, esclarecedora, e eu entendo por que foi uma repercussão que teve. Foi maravilhoso, né? Para quem assistiu a palestra, né? Quando o Preciado pergunta se há alguém formado entre os psicanalistas, né? Que seja trans, homossexual, transexual, intersexual, e ninguém se levanta. Para mim, aquilo acabou ali, né, para aquela escola, né? Porque como que você rebate uma questão dessa sem estar na afirmativa, né? Porque já demonstra que o espaço que o Preciado está adentrando, espaço da escola, da causa freudiana, é um espaço de normativa de gênero. Exatamente aquilo que ele vai defender, explicitar, né, na sua fala. O que o Preciado vem, então, busca nos mostrar com a sua palestra é explicitar, então, a ontologia da diferença sexual com a qual a psicanálise se mantém erguida. A ideia, então, da diferença sexual, ela se baseia na ideia que há alguma diferença biológica, social, previamente já erguida entre o que nós denominamos de homens e o que nós denominamos de mulheres, né? Homem é homem, mulher é mulher. Quem já não viu isso nesse nosso Brasil extremamente ideológico, com essa cristianidade de extrema-direita, né? De cristão não tem nada, né? Imagina Jesus Cristo de direita, muito complicado. Eu penso, então, né, trazendo um pouco da discussão que o Preciado traz, né, a ideia da diferença sexual, ela é, em termos heideggerianos, né, como ele mostra que a gente no ser de tempo, uma questão que de base não possui nenhum pressuposto fenomenológico. Equiparando isso com a questão que ele tinha da subjetividade. Ele não é um problema fenomenologicamente exposto, não é um problema dos fenômenos do seu modo de aparição, né? Mas sim um problema que se demonstra, então, constituído a partir da tradição histórica que a denominou as coisas desse modo. Né? Por exemplo, né, o Heidegger ele nos dá indícios, né, de que o seu ser aí não possui nenhuma pré-definição antes de seu ser, né? Ou seja, antes de ser homem, antes de ser mulher, não se é homem, também não se é mulher, não se tem sexo biológico, não se tem gênero. Você é posto em atos a partir das sedimentações dos pressupostos e dos preconceitos que a nossa tradição nos dá.
Isso não quer dizer de maneira nenhuma, então, né, nós não vamos ter corpos biológicos, né? É que esses corpos biológicos, né, eles só possuem um sentido estruturado dentro da, da historicidade que nós temos, né? Um pênis só é identificado como um pênis dentro dessa história, da nossa história, que se ergueu, né, como o pênis como símbolo fálico de superioridade e a vagina como símbolo da feminilidade e como foi verificada ao homem. Aqui, então, eu vou citar uma, uma frase, né, que o Preciado fala, que não está no, na palestra, mas tem no artigo que ele publicou logo após a palestra, que é o que ele gostaria de ser falado na íntegra. Embora vocês provavelmente se considerem homens ou mulheres naturais, e tal suposição eu tenha impedido de observar a uma distância saudável a máquina política em que estão inseridos, vocês me perdoarão se, na história que eu estou prestes a contar, eu não tomar por garantida a existência natural da masculinidade e da feminilidade. Fique tranquilo, vocês não precisam abdicar de suas crenças, porque elas são crenças, para meu ver. Considere o que eu estou dizendo e depois volte para a sua vida naturalizada, se vocês puderem. Eu adoro o tom que o Preciado toma, né, nesse texto, porque ele fala de uma maneira que ele instiga, né, a plantar sementes de dúvidas dos psicanalistas. Está falando, eu vou te mostrar uma nova maneira de ser, e talvez a maneira de ser que sempre já tenha sido, se não fosse os pressupostos e a constituição das diferenças sociais. Então, falando que eu estou pensando. Naturalizando, então, as certas posições de que o ser pode ou não tomar. Assim, né, como alguém que questiona tais posições, né, previamente ditas, Preciado, então, estipula que ele é o monstro dessa história, né? Aquele que foge da dita normalidade, da dita estabelecida, e aqui é muito importante falar nisso, né? Estabelecida normalidade, aquele que se impõe a questionar, a fazer a discrepância, a se mostrar como diferentemente o outro. Dessa maneira, né, eu pensei muito, né, nessa colocação dele, né, que como nas histórias que não somos contadas, né, o monstro é sempre o vilão. Mas talvez, né, por exemplo, levando em consideração o conto do Frankenstein da Mary Shelley, Frankenstein, né, o que nós viemos entender como monstro, que aliás não é um monstro, né, que Victor Frankenstein é o cientista, aquele que cria o monstro, né, é o verdadeiro vilão da história. Porque ele queria acabar com o monstro que ele mesmo criou dentro dos padrões do tal que ele queria. Mas o monstro de Frankenstein, no final, ele gostaria apenas de ser amado, ser aceito, dentro dos seus padrões de monstruosidade. Eu penso que isso é uma analogia feliz. Essa história do monstro que é perseguido por aquele que o cria, né, que estipula suas condições de existência. Assim, né, Preciado começa a falar, então, das jaulas que aprisionam os seres, as pessoas, né? Que a própria normatividade, a ideia de um homem sem gênero, de uma mulher sem gênero, é uma jaula que prende e estipula os limites, né, do qual as pessoas possam se mostrar, possam realizar e pôr em atos as suas escolhas, as suas vontades, e para a sua própria performance na rede social em jogo. Assim,
o que Preciado se propõe, então, a fazer, ele prefere saídas das jaulas, né? Como quebrar as barras que nos aprisionam, como talvez até encontrar a, a chave da tranca que nos prende. Talvez, então, né, conforme ele mesmo fala, o que ele procura é uma saída, porque a liberdade ela não pode ser dada, a liberdade ela deve ser construída. Mas apesar de si sair de uma jaula, no final você acaba entrando em outro. Preciado mesmo relata que ao sair da jaula de mulher cisgênero, ele entra para a jaula de homem branco cisgênero. Homem branco cisgênero, não, de homem branco trans, né? E é também uma outra prisão, mas uma prisão na qual ele entrou com seus próprios passos, né? Sua própria vontade de andar, né? Uma prisão feita para si mesmo, né? E que talvez essa realmente seja a ideia que o Preciado queira nos transferir, né? Deixarmos criarmos aquilo que nos prende. Deixarmos criarmos aquilo que nos define. E talvez, então, nesse ato criativo de saída, né? Nesse ato criativo de criar liberdade, né? Criar rotas de escape, pode então se mostrar a verdadeira existência. Portanto, né, o que o Preciado nos convida a fazer de início, e eu digo nós, porque considero então que, por exemplo, a maioria das pessoas aqui são psicólogos ou em processo de formação de psicólogos, ou da mesma maneira, né, passam também, né, pelo processo de construção histórico dos papéis de gênero, né, a rejeitar a diferença sexual, a rejeitar a normalidade, né, a rejeitar esses papéis registrados que nos são entregados mesmo antes de nascermos. São, de certa maneira, forçados em nós. Mais uma vez citando o Preciado. Por trás das máscaras de feminilidade e masculinidade dominantes, por trás das máscaras de heterossexualidade normativa, existem, de fato, múltiplas formas de resistência e de desvio. Né? Ele traz isso em questão sobre as estratégias que homens e mulheres, né, têm em escapar dessa jaula da diferença social. E que todos nós utilizamos ela de uma maneira ou de outra, né? Pois ao pensar, né, como já expus no começo, né, a diferença social ela não é algo não existente, mas sim uma construção historicamente sedimentada, há um conflito ontológico anterior a isso, ou preposto a isso, né? Nós não somos apenas isso, nós não somos apenas homens, eu não sou apenas um homem cisgênero. Há em mim também a possibilidade de ser uma mulher, há uma possibilidade de ser uma mulher trans, há uma possibilidade de ao me tornar uma mulher trans, eu vou querer se tornar a ser um homem cisgênero, plenamente um homem, ou ser plenamente um ser não binário, né? Possuem, né, rotas de práticas cotidianas, né? Se eu pensar, por exemplo, né, quantos homens têm cabelos longos, que é propriamente dito na nossa sociedade como um traço de feminilidade. Eu mesmo tenho cabelo longo, enrolado. Né? Que, para mim, é uma forma de eu expressar, né, a minha luta racial. Mas a luta racial também diz a questão de gênero. Assim, o Preciado põe em xeque a ideia de identidade. Ora, por se há certa coisa como uma identidade, há várias.
a identidade de homem, a identidade de mulher. Mas se nega daquilo que se parte a identidade. Né? A mulher é subalterna ao homem. Então, diferente da identidade é a mulher, não o homem. Todo homem é a identidade padrão, a norma universal. Os outros, que são vou dizer assim, né? Não há necessidade de categorizar o homem. Mas, afinal, o homem que categoriza as outras coisas. Mas, então, ou o homem também é categorizado como mais uma identidade entre as outras, ou não há identidade. Da forma que o Thiago pode permitir isso. Assim, a partir dessa exposição, Preciado fala que o monstro é aquele que vive em transição, aquele que infringe fronteiras, aquele que questiona o regime de conhecimento de poder sedimentado, aquele que se põe frente a tudo aquilo que é estabelecido. E eu cito, mais uma vez, porque é impossível não citar Preciado, a medicina e a lei do binarismo de gênero representam o processo da transexualidade como um caminho estreito e perigoso, uma mutação definitiva e irreversível, que só pode ser realizada em condições extremas, para que apenas algum, o menor número possível, possam seguir esse caminho. Eu diria, porém, que esse caminho é mais fácil e mais agradável do que a maioria das experiências propostas pelo discurso dominante como obrigatórias e desejáveis, e que têm sido legitimadas por instituições médicas e jurídicas. A transição de gênero é, em si, um processo mais fácil de executar que ir à escola todos os dias no mesmo horário. Durante longos anos da infância e da adolescência, é mais fácil que um casamento monogâmico e fiel, mais fácil que a gravidez e o parto, mais fácil que constituir família, mais fácil que encontrar um emprego satisfatório por tempo indeterminado, mais fácil que ser feliz na sociedade de consumo, mais fácil que envelhecer e ficar trincado em uma casa de repouso. Eu diria até mesmo que ao contrário do que muitas vezes se diz, o processo de mudança que vem com a transexualidade é uma das coisas mais belas e alegres que eu já fiz na minha vida. Tudo que é terrível e assustador sobre a transexualidade não está no processo de transição em si, mas na forma como os limites entre os sexos punem e ameaçam matar qualquer um que tente cruzá-los. Não é a transexualidade que é assustadora e perigosa, mas o regime da diferença sexual. Poderoso isso. Isso vai ser tornado o nosso próprio lugar de mantenedores e seguidores da regra. O regime da diferença sexual é exatamente isso, uma epistemologia política do corpo, histórica e social, que nos impõe modos de ser que não são nossos. São construídos em nós, construídos a partir de nós por nós. Sedimentados, então, né, nos processos de ligação que nós levamos, que somos forçados a ser parte, e que, por fim, né, restringe aquilo que nós somos, e restringe a nossa possibilidade de ser algo que, ontologicamente posto, não é dado. O ser é sempre, propriamente, seus modos de ser. E nossos modos de ser são sempre possibilidades de possibilidades. Só que, dentro do regime da diferença social, certas possibilidades são marcadas por uma morte, pela perseguição, pelo ódio, por outras coisas que nós somos forçados a querer evitar. Assim, o Preciado mesmo indica, né, que o regime da diferença sexual também caiu no questionamento, podemos dizer, tanto por novas descobertas dentro da genealogia, dentro da neurociência, dentro da biologia, dentro da genética, que foi. Então, e essas diferenças não são tão diferentes quanto se foi posto que elas eram.
Assim, né, ele retoma um projeto do que ele explicita algo que também é bem interessante de se pensar, né? Que a diferença no século, antes do século XVII, não era o que a mulher, que o homem tinha pênis e que a mulher tinha uma vagina. Mas sim, que o homem era detido com uma certa potência e que as mulheres se menstruavam e davam à luz. Ora, isso já é um pouco diferente da noção do que o homem é aquele que nasce com pênis e a mulher é aquele que nasce com a vulva. Mas, né, como podemos pensar então que nós nos mantêssemos dentro desse argumento, né, porque a mulher é aquela que sangra, né, seja menstrua e é capaz de engravidar e dar a vida, essas posições elas já são postas em xeque, né? Hoje em dia nós temos toda a ideia da fertilização in vitro, fertilização artificiais, né? Coisas que colocam em jogo a ideia do papel reprodutivo, a ideia do papel de gênero, são construídas, são aparatos técnicos. Como mesmo disse, depois do século XVII, foi criado, então, essa sedimentação da normalização, né, dos papéis de gênero. Parte do que Preciado fala da sua cultura patriarco-colonial. Os corpos são tomados como objetos, como campos de terras férteis, a serem explorados e modificados e ditos conforme o pai quer. E assim, né, eu vou citar novamente o Preciado, poder-se-ia dizer que o sujeito patriarca colonial moderno utiliza grande parte de sua energia psíquica para produzir sua identidade unitária normativa. Angústia, alucinação, melancolia, depressão, dissociação, passividade, repetição, são apenas os custos psicológicos e sociais gerados pelo duplo dispositivo de expressão da força de produção e da força de reprodução. Pense, então, que apreciado aponta que o nosso sofrimento é um auto-sofrimento. Ele é um sofrimento causado pela situação do mundo, né? Que nos cerca, nos põe em jaulas, ser algo que nós não somos. Apenas uma possibilidade do que nós poderíamos ser. E nos instiga a sempre manter aquilo. Assim, né? É interessante pensar, né? Como a psicologia, como eu estava comentando com o Fernando antes, eu sempre vejo a psicologia como a ciência de normatização por excelência. Ora, a maioria das psicologias são construídas em redução dos sintomas. Nós criamos a regra e nós damos a ferramenta para que essas regras sejam mantidas. Assim, a psicologia, dentro do que o Preciado traz, ela tem um papel muito importante, que é o de manter a ordem. Conforme diz a nossa bandeira no Brasil, ordem e progresso. Tudo no mesmo lugar, mas sempre seguindo em frente, sem questionar nada. Esse hábito aponta para a produção técnica do sexo. É possível, então, hoje, com a evolução, e talvez a evolução da ciência que nós temos, em especial também, acho que nós dizemos que ciência natural, a própria medicina, né? De produzir gênero, de produzir sexo. Assim, né, ele diz que em meados, quando o Diamante percebe o aparecimento do verdadeiro sexo, ele cria tecnicamente a noção de gênero. Ora, se coloca então, e eu cito,
sexo como uma realidade anatômica e inventa a noção de gênero para se referir à possibilidade de produzir tecnicamente a diferença social. 3 pontos. Mas ao invés de mudar a epistemologia, ele decide modificar corpos, normalizar sexualidade e retificar identificações. Isso aponta, mais uma vez, né, para o caráter do modo de ser do nosso existente. Nós podemos ter gênero, nós podemos ter sexo. Da mesma maneira que nós podemos produzir isso em nossos planetas, até mesmo nos nossos corpos. Esse que aponta o próprio estudiante, né? O que seria a autointoxicação de testosterona depreciada do que a produção de um gênero e a produção de um sexo nele mesmo, modificando todos os núcleos de hormônio para ter aquilo que ele decidiu ser, ou aquilo que ele desabrochou, fazendo um feminismo, né? Sim, novamente, quero fazer mais uma citação. A maioria daqueles que se recusaram a viver de acordo com as normas da diferença social patriarcal, social, diferença sexual patriarcal, foram, por um lado, perseguidos pela polícia e pelo sistema judicial como potenciais criminosos, e por outros, fatalizados pelo aparato psicanalítico, presos em prisões psiquiátricas, violados para provar sua verdadeira feminilidade e masculinidade, submetido a tratamentos como lobotomia, terapia hormonal, eletrochoque ou uma suposta cura analítica. Comparado a nós, que somos os monstros da maternidade patriarca colonial, a cura pela fala e as terapias comportamentais ou farmacológicas não estavam em luta, mas trabalhavam de forma complementar. Um processo de extermínio político das minorias dissidentes do regime da diferença sexual estava em andamento. Muitos dos meus antecessores morreram e ainda estão morrendo assassinados, estuprados, estancados, presos, medicalizados, ou vivem ou estão vivendo sua diferença em segredo. Este é o meu legado e é com a força que retiro de todas as suas ordens silenciadas, embora apenas em meu nome, que eu falo com vocês hoje. Nós vivemos, então, conforme o Criado mesmo disse, né? Uma situação de violência. Tá? Desculpa. Uma situação de violência, violência epistêmica, violência sexual, violência corporal, violência psicológica, imposta pelos modos de ser sedimentados pela nossa tradição. Eu acho que é isso, de uma maneira ou de outra, que está em jogo em formas de resistência. Deixar ser e poder ser. E fazer ser também. Porque não. Enfim. Eu quero fazer uma pergunta especial mesmo fez aos próprios psicanalistas para encerrar a minha apresentação. Nós já fomos operados, já foi tirado de nós, com muito cuidado, em longas sessões políticas, práticas teóricas, o aparelho que diagnostica os nossos corpos e nossas práticas como patológicas. Até hoje. A sexualidade é uma doença. Disforia de gênero, disforia, como eu mesmo disse, né, que tem uma euforia de gênero, que está no gênero que se deseja de se trazer. Então, só. Muito obrigado. Então, pessoal,
fechando com chave de ouro nossa jornada de perseverança e de entusiasmo. Quem gostaria de comentar? Quem gostaria de comentar, fala do Guilherme, a leitura. Tiago levantou a mão. Levantei. Parabéns e parabéns, né? São 2 parabéns, né? Olha, parabéns, Guilherme. Muitas felicidades para você e parabéns pela facilitação também, foi sublime. Esse, tanto a apresentação como o discurso me fez lembrar de alguns autores. Eu lembrei, eu não sei porquê, mas me fez. Eu acho que lembrei mais do Foucault do que da própria psicanálise, esse discurso. Porque me trouxe a história, me trouxe à mente a história da loucura, novamente mencionando sobre a normatividade, e, e para alguns psicanalistas isso é bem difícil. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Tá. E logo em seguida eu lembrei do Soberano. É como se o Preciato, quando ele faz uma junção dentro de uma estrutura mais elitizada, é como se o próprio soberano quisesse usurpar o poder para instituir um novo soberano. Novamente Foucault. E aí, tem uma tendência que é importante mencionar, porque a gente vai em algum momento vai falar também sobre a sociedade do cansaço, e às vezes algumas leituras elas podem ficar pormenorizadas se a gente não acaba avançando e se apenas tem aquela estrutura dimensionada para o que está sendo dito. Ele faz uma crítica extremamente pertinente, a qual também concordo, porque, de certa forma, para quem já vivenciou, vai para a escola paulista de psicanálise, vai para a escola lacaniana, vai para algumas outras dissidências, a gente nota exatamente essa nuance e uma forma de até progressiva, estruturalista de pormenorizar e avançar esse tipo de conhecimento, né? É como se a própria linha de identificação ela precisasse se manter dentro daquela estrutura edípica. E aí, no momento que você aponta uma coisa que foge desse modelo, perde uma amplitude enorme desse modelo. Porque perde a referência. Se você vai para Klein também, a mãe devoradora e o seio mal perde a referência. Porque de que seio a gente está falando? A gente está falando desse seio que é feminino ou é um seio masculino? É o que a Haraway fala do corpo ciborgue, né? Mas a gente não pode esquecer de que, pelo menos penso, que a psicanálise também avança. A gente precisa repensar, falar sobre dupla castração. A gente, para quem tem esse compêndio muito normatizado na escola freudiana, e aí pega na questão edípica ou na estruturalista lacaniana, tem uma outra corrente que já avança, que é muito mais adiante, que é a esquizoanálise. E ela dialoga muito bem com essas novas correntes. Então, a gente precisa pensar que a psicanálise precisa pensar os fenômenos e não necessariamente reproduzir um conhecimento, porque os sócios, a própria sociedade, ela avança, novas estruturas são erguidas, por mais que tenha um modelo neoliberal já instituído, e isso afeta diretamente e perpassa esses corpos, a sociedade está em transformação. O grande outro está em transformação. O inconsciente coletivo está em transformação. Mas para alguns ainda essa questão de identificação é extremamente pertinente. E questionar algumas escolas afetar diretamente essas escalas de poder. Por isso que eu lembrei muito do Soberano de Foucault. Quando ele aponta para uma vertente que a própria estrutura psicanalítica, às vezes, bebe dessa fonte, ele está apontando, peraí, ele está mexendo com um aspecto que
décadas atrás, era elitista. E ainda assim, por diversas vezes, você percebe dessa forma. A gente precisa romper isso. Guilherme, obrigado pela Vou partilha comentar um pouco a coletiva. fala do Thiago, né? Eu acho que eu comentaria dizendo que exatamente porque o Preciado lê os análises, porque ele lê o Félix e o Guattari, né? Então, ele cita eles, né? Que ele consegue fazer essa crítica. Mas também é interessante pensar que o Preciado estava dando essa palestra na escola da causa freudiana, que eles são freudianos, eles já são lacanianos, eles são raiz, né? Eu vou fazer essa piada, que é meu aniversário eu posso. A escricionagem do Telo, pode sair. Assim, mas na seriedade, né? Eu também concordo que a várias vertentes da psicanálise são, sim, mais modernas. Ela possui posições menos calcificadas que podemos dizer. Mas, pensando o que o Preciado quer, é uma revolução epistêmica. Ele quer rever tudo da base novamente, né? Ele quer algo completamente novo, completamente inédito. Algo que não seja não seja um mero revisionismo para se adequar a novas situações. Porque as situações não são novas, né? Elas foram desconhecidas, elas foram pisoteadas, elas foram esquecidas, elas meramente não podem simplesmente ser mortas atualmente. Né? Então a gente precisa ter outra maneira de lidar com elas. Estou achando as falas muito instigantes. Posso falar, Guilherme? Você já falou? Opa. Vou compor um pouco a fala do Thiago. Acho que tem até nas partilhas que eu faço no meu módulo de humanismo, né? Não tem como não fazer contraponto com psicanálise, com comportamentalismo, quando a gente fala de humanismo. Né? É assim, vamos só a partir de sintonizar alguns conceitos, né? Alguns enunciados, vamos assim dizer. Né? Tanto o humanismo quanto a psicanálise, elas partem do fenômeno. Elas partem do vivido. Tá? E assim, o que acontece é que, pelo menos do ponto de vista epistêmico, pelo menos na ingenuidade do humanismo, ele busca descrever o vivido. É o que a gente viu quando a gente estudou Heidegger, quando a gente estuda Merleau-Ponty. Vamos descrever a vida como se mostra. Obviamente, desde os anos 70, isso já se denota uma certa ingenuidade nisso, porque o vivido está atravessado pela história. Né? Então, esse é um viés. Agora, sim, e ao mesmo tempo que a psicanálise ela parte do vivido, ela cria uma hermenêutica, entendeu? Que durante muitas décadas, quase a primeira metade do século XX, foi considerado talvez até seja, tá? Partindo do pressuposto que Freud é um filósofo, na minha opinião, eu acho a filosofia de Freud maravilhosa. Entendeu? Eu tenho todos os poréns diante da clínica psicanalítica, mas a filosofia de Freud, ele é um dos 20 maiores pensadores da história da humanidade. Né? Aí vem uma outra... ele faz uma hermenêutica, que enquanto crítica dos fenomenólogos, o que se diz do ponto de vista bem concreto é que a pessoa não dá conta nem do seu próprio vivido, vai ter que dar conta da interpretação que é feita em cima do vivido dele. Né? Então, hermenêutica, necessariamente, não é pensar o fenômeno. Eu só estou tentando sintonizar, pelo menos compondo com a tua fala, tá, Thiago? Assim, o Freud ele fez uma interpretação do fenômeno. Né?
com todas as suas consequências em cima disso e com toda a igreja que vem junto. Como tem igreja de Foucault, como tem igreja de Merleau-Ponty, entendeu? Ninguém está imune. Uma das coisas que deve fazer todos revirarem dos túmulos é dizer que você é rogeriano, que você é Foucaultiano, que você é freudiano. Então, esse é o cúmulo da mediocridade do pensamento, né? Entendeu? Agora, o que vem uma galera que diz que justamente faz essa demarcação, né? Esses epistemólogos dos anos 70, 80. Ele vai dizer que a hermenêutica de uma econômica do desejo ou de uma econômica da economia, né? No caso Marx, são peixes dentro d'água. Entendeu? Essa é a palavra do Foucault no que se refere ao marxismo. Dizer que diante de uma sociedade capitalista você vai fazer uma análise do sujeito econômico, isso é um peixe dentro d'água. É claro que estou vestindo o personagem do Foucault, não estou fazendo dessas minhas palavras. Tá? Então, assim, eu não acho que os teóricos franceses de meados dos anos 60 em diante, alguns deles, dentre eles, o Foucault e o Deleuze, eu não acho que eles façam. Eles fazem analíticas do sujeito, num viés da esquizoanálise, que eu acho tão irônico chamar esquizoanálise, como Foucault dizer que ele faz uma ontologia histórica. Não é uma analítica, esquizoanálise. Eu não sou especialista em Deleuze. É um desmoronamento. É como quando Foucault diz que ele faz uma ontologia histórica, que as pessoas tinham dificuldade de entender o que ele se propunha. Numa certa entrevista, ele fala: faço uma ontologia histórica. Ele está sendo irônico. É tanto quanto Kierkegaard dizer que ele escreveu um livro chamado Conceito de Angústia. É uma ironia. Só desses pensadores de ponta, conceito de angústia. Conceito de angústia. Vai falar que se tem uma coisa que é inominada, é angústia. Aí tem o Kierkegaard que vai falar conceito de angústia. De vez em quando surgem na humanidade alguns pensadores que são a borda da ironia para fazer desmoronar o pensamento. Enquanto que tem outros num viés mais empírico. Não se esqueça que dentro da radiância da filosofia do Freud, ele era um empirista que queria achar o funcionamento neurológico do inconsciente. Entendeu? Então, é num contexto bem sistêmico, né? Enquanto que tem outros que vão fazendo desmoronamento, como é o caso do Preciado. O Preciado ele fez um desmoronamento. Agora, eu parto da seguinte tese. Se você lê a História da Sexualidade, volume 1, é um livro que desmontou a psicanálise nos anos 80. Entendeu? Desmontou a psicanálise. Não é que propôs uma outra interpretação, uma outra teoria. O Foucault, nas entrevistas, dizia: não estou fazendo teoria. Quero saber se o Édipo existe, se o Édipo é melhor do que o Reich, ou é melhor do que a Melanie Klein, ou é melhor do que o Lacan. Não, eu não estou pondo a mão na teoria, eu estou mostrando um dispositivo que constitui um certo campo de normalidade, onde falar-se exaustivamente de si próprio, né, num modelo confessional de inspiração cristã, a pessoa tem a ilusão de que ela está se liberando. Entendeu? Então, assim, a minha tese provisória vai no sentido contrário. Como é que, após quase 40 anos, que houve um desmoronamento dos valores da psicanálise, desnaturalizando esse sujeito categorizável pela psicanálise, e que num misto de um desdém e de um espanto, os psicanalistas dos anos 80 se sentiram ou não feridos no seu narcisismo, né? Porque depois de 40 anos vem um outro filósofo que faz o mesmo desmoronamento e ainda pega metade da plateia com espanto. Entendeu? Então não mudou tanta coisa. Não mudou tanta coisa. Entendeu? A gente vive num sistema eclesiástico. Entendeu? E
E aí para mim, tanto faz se é freudiano, Foucaultiano, deleuziano, né, santo agustiniano, sabe, né, palmeirense, tanto faz, entendeu? E o Palmeiras continua não tendo o campeonato mundial, né? Entendeu? Mas tanto faz. Entendeu? Então, eu acho que a psicanálise continua juntando seus caquinhos e fingindo que continua ali, linda, maravilhosa no seu espelho, entendeu? Sabe? Né? Espelho, espelho meu, quem é mais hermeneuta do que eu? E o pessoal não está querendo mais fazer hermenêutica. É assim que eu sinto, entendeu? Uma partilha. As hermeneutas, aí vem o Preciado jogando as hermenêuticas no lixo. Entendeu? Tiago levanta a mão. Concordo, Fernando. É interessante isso, porque é como se fosse uma reprodução mesmo. E o próprio Bercuse, quando ele pega a psicanálise, é porque tinha aquela ideia de que o inconsciente é do indivíduo. Quando ele transpõe isso e começa a pensar um modelo, uma estrutura de reprodução social e econômica, ele faz essa inferência, o Bercuse, ele também já está tentando romper e perceber de que isso pode ser visto em outro momento. E isso que você... Oi. Não, perdão, pode falar. Ah, tá. Mas de fato, esse tipo de reprodução, a gente, de certa forma, a gente pode pensar que é até antiproducente, porque essa estrutura narcísica, ela volta para a performance. É como se o fato de eu ter o título de dizer, olha, eu sou psicanalista, eu tenho a clínica, eu sou desse compêndio, é de se manter distante, de certa forma, e dizer, olha, eu sou desse time aqui e esse time é melhor que o seu. Sim. É lógico, trazendo isso a miúdos pro senso comum e até de uma forma mais esdrúxula. E aí Porque, de compõe. fato, isso quando... Sim, por favor. Pode falar. Perdoa a minha ansiedade. Não, componha. Não, teve 50% que aplaudiu e 50% que foi embora. Né? Sou capaz de delirar que grande parte levou isso para a sua psicanálise, para elaborar o seu narcisismo ferido. Entendeu? E a outra parte que aplaudiu, será que também fez alguma coisa com isso ou foi só uma performance? Entendeu? Né? Então, É que nem um dia teve na universidade, eu era coordenador de curso, estava coordenando uma mesa, uma aula inaugural com uma banda psicanálise trazido por uma maravilhosa colega do curso. Né? Aí, aí eles falaram com toda aquela erudição, na proposta de uma psicanálise social, aí a gente estava no primeiro dia de ocupação do campus pelos alunos. E aí virou uma menina que é uma mulher lá, que é uma líder das demandas da comunidade negra da universidade. Enquanto vocês estão falando aí, né, as nossas demandas enquanto negro, né, não estão sendo ouvidas, entendeu? E vocês nesse blá blá blá, entendeu? Eu lá na mesa, assim, a minha colega olhou assim com a cara, assim, né? Enfim, e a gente está vendo uma explosão de singularidades que não segue os processos modernos de subjetivar de sujeito, entendeu? E aí explode isso. Essa questão de construção histórica de um sujeito, né, que imune os vulneráveis, os excluídos monstruosos, né, aqueles que não cederam a uma hermenêutica, que foram atrás de uma construção de uma vida que tivesse algum sentido, né? É a esses que o Preciado, que Foucault, que Deleuze falam, entendeu? Que conseguem minar o espaço acadêmico convencional deles, a partir de um discurso extremamente erudito, sim, mas absurdamente iconoclasta, entendeu? Imaginando, introduzindo em espaços medievais como a Sorbonne,
ou lotando o auditório do Collège de France, quando Foucault dava um curso, né? Usando desses espaços que são, a princípio, convencionais, para dizer uma coisa que demole o próprio espaço, essa própria historicidade. Então, eu acho que, assim, a psicanálise, né, vai se transmutando como os últimos ratos do Titanic, entendeu? Então como uma linda orquestra de violino no Titanic, entendeu? É lógico que tem entre ratos e violinistas, assim, entendeu? E me parece que não aprende. Eu sou capaz de apostar com vocês daqui a 30, 40 anos, quando eu tiver com 95 anos, 85 anos, de que vai vir um neopreciado, da onde a gente não sabe, e que vai fazer outro desmoronamento. Tem muita coisa, a psicanálise talvez, os saberes psíquicos em geral. É por isso que a psiquiatria, quando faz a luta antimanicomial, faz uma reforma manicomial, não faz uma revolução manicomial. Porque ela não larga o osso da farmacologia. Entendeu? A história da loucura fala isso, né? Sabe? Saberes psíquicos, o que não larga o osso? Do diagnóstico, os laudos, entendeu? A psicanálise não larga do inconsciente, enquanto não houver esse desapego desses ossos, tudo vai ser como dantes, né? É claro que aí vem o movimento negro, vem o movimento LGBTQIA+, vem, sei lá, enfim, fazendo revisões epistêmicas e fazendo os ossos, pelo menos, se desvanecerem um pouco, né? Mostrando que é osso. Entendeu? É assim que eu sinto, entendeu? Eu não acho que o papel da psicanálise ela só vai. Uma coisa é a psicanálise. A psicanálise reverso hermenêutica, ela está dentro da sua teoria. Ela não muda qualitativamente. O dia que a psicanálise pensar diferente, entendeu? Largando do osso do inconsciente. Porque tem uma tendência contemporânea, a psicanálise, fazer uma psicanálise contemporânea, fazendo um sequestro de certas epistemologias contemporâneas para tentar se reinventar, mas não larga o osso do inconsciente, entendeu? Mas a conversa vai, entendeu? Quando que o padre vai largar da Nossa Senhora Aparecida, entendeu? É poder modernizar, poder fazer dancinha, vai fazer um monte de coisa, fazer dancinha, vai fazer pulinho, vai fazer gravar CD, mas não larga da Nossa Senhora, da Virgem Maria. É o mesmo apego dogmático, é um dogmatismo contemporâneo, reinventado, entendeu? Agora tem esses autores que vão se lançando. Foucault ele não tinha uma teoria, ele foi se lançando. Cada livro que ele escrevia, cada coisa que ele pensava. Então, acho que é isso. Apareceu uma música no meu ouvido. Enfim. Não sei, entendeu? É a relação de poder. Relação de poder. Eu penso, Fernando, que essa reprodução ela está presente nessas próprias estruturas, porque é como se houvesse essa tendência. E aí, isso está presente, é como se metade dos que aplaudiram tivesse aquela tendência de, bom, eu também faço parte, eu também sou dessa nova vibe e eu quero me sentir inserido. Então agora eu estou inserido. E os outros, e a outra metade, que é reticente e tem aquela repulsa e fala assim, ó, isso não é para mim. Mas não, o que nota-se é a comunicação disruptiva. Cadê o diálogo ali? Houve uma ruptura. E aí, isso traz uma reprodução meio que do próprio social como um todo, do meio que a gente vive. É como se houvesse essa reprodução, e o próprio meio tensiona para isso, para o indivíduo.
E a gente está posto nele. Então, essas linhas teóricas, elas têm o seu valor, mas ela também tem a sua estrutura ideológica, que é isso que a gente fala. A gente se identifica, olha, esse autor eu vou estudar, vou me apropriar dele, eu vou para lá, vou para cá, a gente fala disso, a gente reproduz isso. E novos fenômenos vêm surgindo. Daqui a pouco a gente vai ter que falar sobre os ciborgues, daqui a pouco a gente vai ter que falar mais sobre mutante, e cadê eles? Eles estão vindo. Vão ter novos paradigmas, como o Magnus mesmo mencionou, e às vezes a gente tá preso lá atrás ainda, como naquele modelo cartesiano. A gente não vem como Nietzsche rompe isso. Em todo instante, quando a psicanálise tenta fazer essa inflexão para estruturar esse discurso dentro do seu prisma, talvez já perca de contexto. Porque por si só, talvez não dê conta. Eu acho que eu vou muito por aí. Hoje em dia tem pessoas em laboratórios pirata de fundo de quintal que estão fazendo injeções de novos genes, novas combinações genéticas. Não estão esperando autorização da farmacologia ou da academia para fazer isso. Entendeu? Pareceu uma reportagem de um cara que no fundo do quintal estava fazendo as pesquisas, ele inseriu genes para ficar mais musculoso. Coisa, literalmente, fundo de quintal lá nos Estados Unidos, lá no sul dos Estados Unidos. É uma auto-experiência. É um gene junk. Tem o texto junk, tem o gene junk, entendeu? Então tem muita coisa junk performativa aí. Né? Obviamente também não é para criar igrejinha, porque o Preciado falou da experiência dele, agora todo mundo vai tomar testosterona, né, gente? Inaugurar uma nova igreja. Né? Mas, enfim. Mas mostra experiências, né? Mostra limites do ser, do pensamento. Questões, pessoal, que a gente está falando aqui está despertando algum afeto? O Thiago caiu. Thiago, falei que nesse momento tem pessoas no laboratório de fundo de quintal que estão se injetando genes. Eu assisti um documentário que o cara lá num sítio assim do sul dos Estados Unidos, ele fez um laboratóriozinho e tá, assim, injetou um gene para ficar mais musculoso, entendeu? Entendeu? É o gene, é o ciborgue, é o hormônio, entendeu? Então, e a pessoa falando da relação com o pai e com a mãe, né? Com o Édipo. É uma relação discursiva enquanto os outros estão na carne. Vocês querem comentar, gente? Hoje a troca são os últimos momentos do encontro da sexualidade. Depois a gente vai ter outra versão em breve. Oi, Magnus. Saudade de você. Então, pessoal, perdi aí a facilitação do Guilherme, depois eu assisti, tive uma intercorrência aqui que tive que ir na escola da minha filha pegá-la, que deu uma chuva forte aqui em São Paulo. E eu queria também aproveitar para agradecer, né, por essa oportunidade ímpar, né, de ter lido esse livro, que para mim foi um desafio desde o primeiro dia, quando eu comprei. E já no segundo capítulo eu me senti profundamente movido a desistir. Achei que era um bioterrorismo, autobioterrorismo muito violento para mim, como endocrinologista, né? A manipulação, né? E essa fármaco pornográfica, né? Do uso da testo, né? Essa experiência do Paul Preciado me incomodou muito, né? E aí depois a gente passa a entender a veia quase que poética, né, do Paul, né, porque traz muito da sua experiência vivida como migrante, enfim, diante de vários desafios, né, explica bem, né, da infância, da vida uma família tradicional espanhola, depois um período que foi migrante em Nova York, em Paris, enfim, e aí junta com as experiências com população queer, né?
Então, ele vai começando a nos cativar e a leitura fica muito interessante da metade para o final do livro, né, Fernando? Aí eu passo a entender um pouco o estilo porque ainda tem uma literatura muito presa um argumento muito linear, né? E aí, com essas experiências muito pessoais do Poe, me dificultava bastante absorver o que ele queria trazer nesses capítulos desse livro, né? Testo Junkie. E agora eu percebo, faço uma revisão de como é apropriado o título do livro, né? O Junkie aí é bem marcante para mim, acho que faz essa síntese muito, muito legal. Mas ele não poderia ter sido concluído, né, essa leitura, essas facilitações com esse texto aí que ele fez para a Escola de Psicanálise em Paris, né? Então, veja, é completamente diferente da experiência do livro, né? Esse texto tem um discurso, né? E tem começo, meio e fim, digamos assim, muito mais claro. Eu vi o vídeo, né, dele falando, então, e aí o texto agora disponibilizado, ele faz essa síntese muito melhor, né? Colocando a gente, nos convidando a decidir que lado dessa jaula a gente vai querer estar, né? E aí, o que eu queria resumir nessa minha intervenção é o seguinte: quando ele pergunta para a escola de psicanálise, né, as e os psicanalistas que o assistem, em que lado vocês querem estar, né? Eu acho que essa mesma pergunta pode ser colocada aqui para todos nós que compomos uma linha de cuidado para essa população trans. Era isso que eu queria trazer hoje. Esse limite, né, que ele coloca dessa condição do patriarcado heteronormativo, né, como ele aprisiona, inclusive, essa experiência psicanalítica que tem como fundação, postulado quase dogmático, né, essa questão binária, né, que você colocou muito bem, né, não larga o osso, né, se eu entendi corretamente, não larga o osso do inconsciente, nem a sexualidade infantil, tem esse mérito da psicanálise, trazer isso mais precocemente, e eu entendo pela psicanálise mais freudiana como sendo um marco nessa distinção do que é sexo, né, gênero e sexualidade, né? Então, acho que o desejo, o objeto de desejo passa a configurar em outras instâncias, que não apenas o desejo sexual. Mas, ao mesmo tempo, devolve, na verdade, e convida a todos os psicanalistas, aí eu faço o convite do Paul para nós aqui, né, desse curso, e posso até estender para os outros colegas que compõem a equipe multi e transdisciplinar que atende a população trans aqui na Unifesp. Como é que a gente se posiciona nessa jaula? Em que lado da jaula a gente vai estar? Em qual jaula a gente quer compor? E que cuidado a gente quer trazer? A gente é mais um normatizador de corpos, né? Frente ao desejo binarizante, né? Das transformações corporais que a população nos busca, né? Ou a gente é um profissional comprometido com essa emancipação do ser para além desses limites da jaula que a gente mesmo construiu, enquadrando os nossos saberes nesses conceitos heteronormativos desse patriarcado branco. E aí, quando ele traz o Membe, né, a Shirley Membe sobre necropolítica e várias citações do Dana Haraway, enfim, nesse texto que ele convida a gente a buscar outros autores, a gente percebe que a gente está fazendo também, de certa forma, necropolítica, né? Porque a gente está definindo
como um corpo trans é possível ser nessa sociedade binária. Então, termina nós, psicólogos, médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, estamos aqui preparando esse corpo para ele sofrer menos violência, né, daquelas que o Paul Preciado cita quando ele muda a voz usando testosterona. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero fazer esse paralelo, ou seja, eu estou convidando a todos nós para pensarmos como é que a gente vai assistir essa população, ou pelo menos acompanhar, sem que com isso a gente esteja reforçando esses mesmos padrões dogmatizantes, e normativos, binários, né, que Paul Preciado arrebenta com essa epistemologia, né? É isso. Queria agradecer aí a chance e a oportunidade de aprender com o entusiasmo e a ousadia do Fernando, que tornou isso possível, e todos os mediadores, mediadoras, facilitadoras e facilitadores aqui desse encontro. Obrigado, Fernando, pela essa chance de conseguir terminar o livro. Inicialmente difícil para mim, mas depois foi uma leitura muito prazerosa, fechando com esse texto do Paul na escola de psicanálise lá. Obrigado. A potência do encontro, é o encontro, né, gente? Mais um é sempre mais que dois, né? Tiago? Eu também gostaria de agradecer a todos, principalmente ao Fernando, por ter convidado o Magnus, que o Magnus pôde me convidar, sabe? Deu tudo certo. E isso que o professor está falando, a gente já discutiu aqui em algum momento. O Pierucci, já falava sobre essa cilada da diferença, que tanto tem essa nuance desse discurso epistemológico e às vezes hermenêutico, porque ele às vezes aponta para uma direção, a gente fica canalizado, pensando sobre aquela estrutura, enquanto isso vem a Covid, a mulher continua apanhando mais, a criança continua apanhando, o negro continua morrendo mais, e essas populações mais vulneráveis continuam morrendo também. Então, e essa individualização, ela é extremamente perniciosa, principalmente para esses grupos que precisam se compor para ter uma substancialidade tanto discursiva, poética, artística, precisa ter trans dando aula nas universidades, precisa ter mais mulheres assumindo cargos de chefia e assim por diante. Então, isso precisa avançar. E, de certa forma, a gente fala de um posicionamento, alguns usam lugar de fala, a gente já se mantém de certa forma. Eu penso que só de estar discutindo esse texto e compor um grupo para pensar sobre essa estrutura, de certa forma já tensiona um embussolamento nosso. Para alguém que está num ambulatório de endocrinologia, pensando nessa estrutura que existe uma chancela mesmo desse discurso médico, que tenta romper isso, de certa forma tem um posicionamento. Quando fala sobre bloqueadores, tem um posicionamento já presente. Quando se fala, olha, esse sujeito ainda precisa repensar a vida, não é o momento agora. De certa forma, tem uma resistência. Eu vou se apoiar na frase que o professor Mike nos falou na semana passada, quando estava eu e o João lá conversando com ele. Ele falou, bom, já deu para perceber que os que estão aqui comigo já têm um posicionamento político definido, né? E aí deu risada. E de certa forma, isso perpassa pelas nossas raízes. E isso está presente, de certa forma, a gente já assumiu isso. Só precisa substancializar e fortificar, até para romper esse processo necropolítico e ter substância hermenêutica, jurídica, seja qual for outra mais necessária política, para poder enveredar por esses meios ainda muito elitistas, sendo eles
da psicanálise, sendo ele acadêmico, como o João Pessoa mesmo fala, né, um filósofo português, que a academia não tem que ser um processo para reprodução em massa de profissionais para o mercado, para reproduzir esse conceito estruturante neoliberal. Então, são muitas coisas. Coisa pra cacete até. Tá, é por isso que eu vou precisar bastante da ajuda de vocês, viu? É. Então, fazendo gancho com essas falas, gente, já no sentido de encaminhar nossos horizontes, né? Eu informo que a Marcela vai ser a monitora do módulo de encontro humanista, que a gente vai fazer uma dialética aí de estudar o Ser e Tempo 2 do Heidegger, tá? A gente tem, quem quiser, o horizonte é na última semana de junho a gente começar esse trabalho. Eu estou informando o Magnus que estou colocando o nome dele no grupo, certo? Eu acho que vai ser uma tarefa que eu vou precisar fazer nessa minha licença. Então anotem aí, em torno da última semana de junho, eu e a Marcela, a gente vai, que por enquanto é a monitora que se prontificou, os outros monitores, eu queria agradecer a monitoria 2022 agora desse trabalho, que foi o Márcio, a Karen e o Henrique, tá? Que mesmo com horário de estágio dessa atividade deram todo o respaldo e que eles vão ver se eles vão querer continuar a partir das demandas do semestre que vem, que ainda só começa em abril. Né? Eu não sei, gente, não sei se... Magnus, monitoria pode ser alguém de fora? Precisa ser só estudante. Não, né? Eu queria, criativamente, né? Se alguém que... peraí, escutando música. Eu queria criativamente, se alguém que já está há mais tempo e que queira fazer parte da equipe organizadora, né, fazer parte da... Eu sei que são todos colegas psicólogos, mas às vezes é uma certificação, experiência diferente, se quiser compor o grupo da coordenação, eventualmente compor num grupo de monitoria. Tem outras categorias, Magnus? Tem o projeto extensionista demanda um coordenador e um vice, né? Eu, como eram em geral alunos, né, eu punha como monitor. Tem alguma categoria intermediária para psicólogo, assim? Pode pôr, né? Eu acho que não tem, né? Mas se alguém... Eu acho que pode ser colaborador, de maneira colaborador, geral. né? E eu aí... tô assim, desceu o Espírito Santo, assim, né? Relação mística, assim, entendeu? Né? Uma cigana aqui do meu lado falou. Se alguém quiser, está em aberto, a gente vai conversando. Também direto. Mas, indireta? Indireta? É uma presente de aniversário. É presente, de repente pode entrar como colaborador, vai ajudar a montar. Se tiver um lugar disposto, aqui. Você topa, Guilherme? Você quer? Então a gente teria a Marcelo, Guilherme, o Magnus já faz parte da equipe a longa data. Então tá, então mais alguém quiser. Que aqui... Gente, quem ficou na quinta-feira de cinza, gente, merece um tratamento diferenciado, certo? Quinta-feira. Meu aniversário. Aniversário do Guilherme. Mais que uma quinta-feira de cinza, meu aniversário. Tá. Então, assim, eu inclusive agora vou ficar com a Marcela, se o Guilherme quiser ficar, querendo ser um colaborador. Antes disso, né? A gente tem que conversar sobre o aquecimento. Ah, sim, sim. Qual que foi a devolutiva da pesquisa, Guilherme? Então, a maioria dos votos deu para 8 semanas. Primeiramente, nós tivemos 11 respostas, então 11 pessoas dispostas a participar. 11 respostas? Uhum. Em geral, tivemos uma... Controla a ansiedade, Fernando. Deixa eu terminar de falar. Sim. 5 pessoas, então, a maioria votaram para ser de 8 semanas, ou seja, de 15 em 15 dias. E os textos mais votados foram, em primeiro lugar, com 9, o prefácio da Fenomenologia da Percepção. Em segundo lugar, com 7, sobre loucos, santos, filósofos e artistas. Com 6, o tempo médio... O tempo medido, estou falando tempo médio sempre. O tempo medido e o tempo percebido. Um contraste entre filósofos e poetas.
Depois, Heidegger e o escuro de existir, esboços para uma psicopatologia existencial. Depois, com 6, o Sociedade do Cansaço. E com 5, um rastro a desaparecer na praia do pensamento. Como, entrando dentro da ideia de ser 8 encontros, o próximo seria o regra para o Parque Humanos, mas seria necessário mais um encontro, então ele é descartado da corrida, né? Colocaria pelo último encontro Heidegger e o projeto de superação da subjetividade. Nós tivemos, então, de interesse em geral, né? Sartre, como não teve nenhuma tema repetido, nenhuma pessoa voltou, não tivemos mais de uma pessoa falando sobre o mesmo tema, né? Aí fica difícil, eu não posso jogar favoritos. Mas tivemos Sartre, o Homem em Frente ao Amor, em Frente à Angústia, sobre símbolos e subjetividade, origem do totalitarismo e Foucault. Eu acho que o origem do totalitarismo ele é mais um pouco contemplado pela sociedade do cansaço, né, levando em conta a temática. Nós temos o texto do Foucault, e eu tenho um e-mail das pessoas que se quiseram participar, então eu posso mandar um e-mail com o link do encontro. O Mini Corporeidades passou, né? Não. Não? Gente, eu acho que a Mini comunidade Corporeidade acadêmica... no Decil teve 4. Ai. Gente, eu acho tão didático assim, para saber todos os corpos na história da filosofia. Você os taca alunos no que, meio em do geral... Tempo 2. Oi? Você taca no meio do Tempo 2. Tá bom. Tá bom. Tenho certeza que em algum momento o Heidegger fala alguma coisa que você pode encaixar. Né? Então, Guilherme, como são 8 e o... Vamos só dar uns 10, 15 dias para a gente organizar o encontro do Heidegger, porque a intencionalidade é a gente começar o Ser e Tempo no fim de junho, né? Uhum. Como a gente tem mais umas 2 ou 3 semaninhas para a gente passar esse calendário, né, do aquecimento, certo? Uhum. Só vamos assim dar um tempinho. Você está na organização do encontro humanista também, né, Guilherme? Eu estou no grupo, no WhatsApp. Não, estou perguntando, você vai ser colaborador? Ó. Então você está. Então vamos combinar assim. No momento que a gente organizar o Ser e Tempo, aí a gente já vê o aquecimento no sentido retrospectivo, entendeu? Bom, beleza? Então é isso. Eu vou reunir agora. Magno, se você quiser participar, você é vice do grupo de extensão. O que tem? Eu tenho o Ser e Tempo 1 montado. Está tudo montadinho. É só copiar e colar e pôr Ser e Tempo 2. Tem Ser e Tempo volume 1, eu vou pôr Ser e Tempo volume 2, beleza? E aí a gente vai fazer o cronograma com os capítulos, porque esse é o livro Ser e Tempo 2, que tem... Quantos parágrafos? Tem do parágrafo 45 até 83. São 38 parágrafos. 38, 39 parágrafos. Que a gente divide, às vezes, 2 parágrafos por dia, entendeu? 38, 39 parágrafos, são uns 20 encontros, acho que vai ser. Então, de 18 a 20 encontros. Vai dar uns 4, 5 meses. Se a gente vai começar em junho, acho que vai ter um recesso em dezembro, e aí a gente retorna em janeiro. Certo? Então, essa organização que eu vou fazer, se você quiser participar, Magnus, está convidado, mas assim, essa coisa assim, logística eu faço de boa. Como eu disse, eu já tenho no CIEX Ser e Tempo 1, vou para o Ser e Tempo 2. Você está falando para o segundo semestre
Adiante. Em julho. A partir de junho. Última semana, em torno da última semana de junho, a gente vai fazer umas 15 semanas. 15, 18 semanas. Entendeu? Obviamente, respeitando o recesso de fim de ano, etc. e tal. A gente vai assim, digamos, vai ser a última semana de junho até a 1ª de dezembro. Fernando, eu acho que você pode parar a gravação se você quiser. Não, mas é bom, não. É bom que o pessoal vai saber. O pessoal vai ver. Entendeu? Então a gente faz em torno da última semana de junho até a 1ª semana de dezembro, depois a gente retorna 20 de janeiro. Entendeu? Aí dá um tempo de folga. Se bem que a gente ainda vai ter o semestre meio picotado, né? Também, né? Na universidade. Eu acho que estarei com meus pais em Natal entre 20 de junho e 1ª semana de julho. Uma viagem. Você quer que comece em julho? Não, aí mesmo que vocês comecem, eu vou ter que me juntar a vocês um pouquinho mais para frente. Mas não quero que vocês não comecem por essa razão. Acho até que você já tinha falado aqui que você precisaria de um decompression, né? Voltando de Paris para a realidade brasileira. Eu volto 5 de junho e eu deixo. Se quiser, pode começar na 1ª semana de julho. Um tempo para você conseguir chegar em Santos, no calor de Santos. Nossa, gente, eu vou chegar lá, vai estar 2 graus. Então. Segunda-feira. Então, vocês querem começar? Aqui está 36. Então, quase, né? Gente, vocês querem começar na 1ª de julho, por exemplo? Não sei. Pode ser. Eu vou chegar a 5 de junho. Você acha que um mês é o suficiente para você se reestabelecer em terras tupinaguaras? Eu acho. Eu acho. Então, eu vou começar a dar aula. Chego na segunda, vou começar a dar aula na quinta. Não tem outra escolha e tal. Vamos combinar assim, então, gente? Que aí o Guilherme também já adianta o calendário do aquecimento. A gente começa na 1ª de julho. Que dia que é? Marcela? Então, dia 30 de junho é uma quinta-feira e dia 1º de julho é na sexta. Então é o 30 de junho. 30 de junho. Então a gente marca, a gente faz o projeto do CX para 30 de junho, aí isso já dá a margem para o Guilherme montar o aquecimento. O último aquecimento é 23 de junho, certo? Certo? Quer ver as semanas aí? 5 segundos. Deixa eu só abrir. Eu vou parar a gravação, tá, pessoal? Grande abraço, estamos aqui na montagem 2022. Valeu, pessoal! Síncrono, assíncrono. A gente continua conversando aqui, quem quiser. Ação! Obrigado. Valeu!